A paz do Senhor. Cumprimentar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na internet. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem com a gente. Compartilhe aí a palavra, curta os nossos canais, compartilhe os nossos vídeos, amém? A igreja pode se assentar. A palavra de hoje, o tema de hoje, tem como escolhas e consequências. Você já teve que tomar alguma decisão, fazer uma escolha? Eu acho que o tempo todo a gente tem que tomar decisões e ficar pensando: o que é para fazer? O que é melhor eu fazer? O que vai ser melhor para a minha vida? Eu vou casar? Comprar uma bicicleta? Eu vou falar? Eu vou ficar quieto? Eu vou comprar? Eu vou alugar? Eu vou me vingar? Eu vou deixar nas mãos do Senhor? Eu vou gritar? Vou ficar calado? Existem inúmeras situações na nossa vida que nós precisamos fazer escolhas. Mas nós precisamos ter consciência e saber que as nossas escolhas trazem consequências. E qual é o grande problema? Muitas vezes nós não queremos lidar com as consequências das nossas escolhas. Nós sabemos muitas vezes as consequências que vão ter, mas a gente não quer saber, ou simplesmente a gente quer ignorar essas escolhas. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse traz homens de Deus que fizeram escolhas. Umas acertadas, outras não, e que trouxeram consequências. E qual a diferença? A diferença é o arrependimento. Aqueles que tiveram arrependimento alcançaram a graça. E o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. É isso que o mundo não vai entender. É quando as pessoas lá fora, elas erram, elas pecam, elas cometem coisas terríveis. Elas roubam, matam, humilham. E aí elas se arrependem. E a graça é sobre a vida delas. Isso não quer dizer que lá fora, perante os homens, a justiça dos homens, ela não vai ter consequências. Mas perante Deus, a graça é chegada até ela. E aí, eu fiquei pensando, quase uns 90% da nossa vida cotidiana, as escolhas são pessoais. As escolhas são nossas. Então a gente escolhe com quem a gente vai casar. A gente escolhe a nossa profissão. A gente escolhe se a gente vai ter filho. A gente escolhe se a gente vai estudar. A gente escolhe se a gente vai guardar dinheiro. E a gente também escolhe se a gente vai estar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu primeiro. Mas nós temos a decisão de estar com eles ou não. E Deus, Ele nos dá opção, se você vai querer ou não. Mas o problema é que às vezes não dá muito certo essas escolhas. E aí, de vez a gente entender que essas escolhas cotidianas é nossa responsabilidade, nós levamos isso para Deus, para o pastor, para a economia, para o dólar, para qualquer coisa, menos para nós mesmos. E perante isso, eu vou pedir para vocês abrirem no livro de 2 Reis. Nós vamos ler o capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 14. É uma história já conhecida. Então lá diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Em algumas versões está escrito lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina surgiu à sua patroa: quem dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã
comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa, com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que tiveres recebendo esta carta, saberás que te envio o meu servo Naamã para que o cure dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, e exclamando: por acaso sou Deus que pode dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure de lepra? Vende como procura um motivo para criar conflito entre nós. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizeres ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã, com seus cavalos e com carros, e seu carro parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria-me em pé o nome do Senhor e os seus deuses, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abanã e Fartar de Damasco não são melhores do que de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu-se, desceu-se ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordenança do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Amém? Aqui a primeira coisa que me chama a atenção é que Naamã teve que fazer uma escolha. Ele recebeu uma ordem e ele tinha que escolher. Ele podia se submeter àquela situação ou simplesmente não fazer e ficar leproso. E aqui, Naamã, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa bem colocada, bem vista, até pelo rei que encaminhou a carta, pela sociedade. E ele, mesmo assim, ele teve que escolher. E trazendo para a nossa realidade, muitas vezes, nós estamos na presença de Deus, aí a gente prega, a gente canta, a gente limpa, a gente faz parte da igreja, e o Senhor fala para nós: você precisa ser curado, você precisa ser corrigido. E a gente fala assim: eu? Ué, mas eu já estou na presença de Deus, eu já prego, eu já oro, eu já falo em línguas, eu já faço um monte de coisa. E o Senhor fala: eu preciso que você faça. E aí a gente não quer essa correção porque a gente já acha que nós estamos na presença do Senhor. A primeira coisa que a gente tem que aprender: se Deus nos chamou para fazer a obra, Ele vai nos curar e vai nos corrigir. Todos que vêm para a presença do Senhor precisam ser curados e corrigidos. Senão a gente não gera testemunho. Senão nós continuávamos no mundo como nós éramos. Mas qual que é o grande problema da gente aceitar a cura do Senhor e a correção? É que a gente fica exposto. Muitas vezes a gente tem que descer o rio Jordão. A gente tem que tirar a nossa roupa, mostrar a nossa lepra e descer. E isso vai fazer com que as pessoas nos vejam e vejam que a gente não é perfeito. Vê que a gente fez escolhas erradas, que nós não fomos felizes naquilo que nós fizemos. E o nosso ego não deixa que a gente seja curado. Então, não é fácil, porque a gente sabe que quando a gente está na presença de Deus, todos os olhos estão para nós. E quando a gente comete algum erro: você não é da igreja?
Você não é crente? Mas a gente tem que entender que a humilhação não é para homens, é para o próprio Deus. Porque quem curou Naamã da lepra foi Deus. Então a escolha de Naamã foi assertiva. Ele reclamou, ele se indignou. Às vezes a gente, fala, nossa, tem que fazer. Mas aí a gente volta, pensa, se arrepende, recebe a graça e é curado. A segunda coisa que me traz aqui é que Deus usa quem Ele quer usar. Quem foi a pessoa que falou para Naamã que tinha um profeta em Israel? Uma menina que foi levada cativa, que era serva. Muitas vezes nós falamos assim: Eliene vai falar comigo? Quem é Eliene para falar de Deus para mim? A Babi? Babi, imagina. A gente coloca pessoas adequadas segundo a nossa mente para falar com nós. E Deus às vezes fala através de pessoas e nós perdemos a bênção e perdemos a graça porque nós achamos que a pessoa não é adequada para falar com nós. A gente precisa aprender a trabalhar o nosso ego. Nós precisamos aprender que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. E todas as vezes que nós pensar, mas Deus usa elas, a gente vai voltar essa pergunta e falar: Ele me usa. E eu também não sou tão boa coisa assim. Eu também preciso de tanta correção e Ele está me usando. A terceira coisa que eu vejo aqui é a barganha. E o que é barganha? É troca. Muitas vezes a gente fala assim, eu dizimei, Senhor. A gente ora, né? Eu dizimei, eu ofertei, eu trabalhei na sua obra, eu estava lá de noite, Senhor. E aí a gente acha que a gente vai comover o coração do Senhor porque a gente fez. Fazer a obra de Deus, dizimar, ofertar, é um mandamento. Você tem que fazer e ponto. Isso não quer dizer que o Senhor tem que te dar nada, mas Ele te dá porque Ele é misericordioso. Nós às vezes tentamos fazer essa troca com Deus. Eu faço muito e vou receber muito. E quando a gente tem esse tipo de pensamento e não recebe muito, a gente sai fora da presença do Senhor. Porque a gente está esperando de Deus algo que Ele não prometeu dar, que foi só uma coisa que nós criamos. Nós achamos que nós somos bons, que nós precisamos que Deus olhe para nós, que Deus fale só com a gente. Mas não é assim. Naamã, naquele momento, como ele era um homem importante, ele levou uma carta, ele levou coisas e falou assim: eu vou chegar lá, vou encontrar o profeta, vou entregar algo para ele e ele vai me curar. Ele queria o quê? Ele queria uma troca, ele queria barganhar. Mas o profeta nem falou com ele. O profeta mandou um mensageiro à porta e falou: vai lá e manda ele se lavar no Rio Jordão. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade, a gente vem um culto, dois e fala assim: Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Deus não está vendo o meu problema. Deus está em silêncio. Porque nós achamos que porque nós estamos aqui todos os domingos fazendo a obra, Deus tem que falar com nós o tempo todo. E o Senhor está falando: calma, eu vou trabalhar do meu jeito. E sabe por que o Senhor não trabalha com troca? Porque se eu dou para receber, a glória é das duas partes. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O que Ele vai fazer sozinho. Tudo que nós recebemos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que entender que é por graça, é favor e merecido, ou misericórdia. Deus nos olha e tem misericórdia. Não é pelo que nós fazemos, é por quem nós somos, no secreto. E isso me faz lembrar o testemunho do Tiago Rosa, quando ele contou pra gente aqui que ele estava num show e ele pulou, ele cantou, e ele aconteceu, e quando ele estava no quarto dele sozinho, o Senhor falou: agora canta, agora louva, agora faz como você fez lá. Então o Senhor vai nos dar a bênção, a graça e a misericórdia quando Ele nos olhar no secreto. Muitas vezes nós não recebemos porque no secreto nós não somos como nós estamos na igreja. Nós não queremos estar na presença do Senhor no secreto quando nós estamos aqui.
Porque não tem ninguém nos vendo. Então, nós precisamos entender o trabalhar de Deus. A quarta coisa que eu coloquei aqui, eu coloquei como uma escolha, uma consequência positiva. Naamã relutou, ficou chateado, ficou bravo, mas ele fez o que o Senhor pediu e ele foi curado. As nossas escolhas, elas vão impactar na nossa trajetória de vida. Muitas das coisas que nós vivemos hoje são consequências das nossas escolhas que a gente fez no passado. A primeira coisa que a gente tem que ter é consciência e ter responsabilidade das nossas escolhas. A gente não pode jogar tudo o que está acontecendo perante Deus. A gente precisa entender, eu escolhi dessa forma, porque tudo na nossa vida vai ter uma consequência. Toda ação tem uma reação. E se a gente não estiver disposto a ter as consequências, a gente nunca vai fazer escolhas. A gente temos que procurar a ter escolhas assertivas para umas consequências positivas, mas nem sempre é assim. Quando a gente tem responsabilidade de escolha, nas nossas escolhas, principalmente quando a gente sabe que nós erramos e entendemos, o erro foi meu. A minha escolha não foi boa, eu fiz algo errado e ela vai trazer uma consequência, e aí a gente vai orar e o Senhor vai nos ajudar. Quando a gente começa a transferir a consequência das nossas escolhas para o outro, Deus não tem como nos abençoar, porque não tem arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e entender que nós somos seres humanos e a gente vai errar. Por isso que nós precisamos de um Deus. Porque se a gente não fosse errar, a gente não precisaria dele. Porque ele é perfeito, nós não. E quando a gente tem essa consciência, a gente traz pra gente, a gente é uma pessoa melhor, a gente tem mais empatia, porque quando a gente erra, a gente quer perdão, a gente quer acolhimento, mas quando o outro erra, a gente aponta o dedo e fala que ele poderia ter feito tudo diferente. Mas quando você tem consciência de que você também tem os seus altos e baixos, você começa a ter empatia, você começa a se colocar no lugar do outro. Hoje a internet, o mundo, fala muito de empatia nas redes sociais, mas se vive pouco. A gente fica menos amarga, porque quando a gente começa a achar muitos culpados, a gente começa a não querer responsabilidade, a gente não quer convivência, a gente não quer comunhão com a igreja, a gente não quer a palavra, e a gente não quer Deus, porque às vezes Deus é o culpado. E a gente vai se tornando amarga, vai se tornando depressiva, e nós vamos ficando doentes emocionalmente. E as doenças, a gente costuma achar que as doenças elas começam no corpo e vão para a mente. Mas a maioria das doenças começam na mente e afetam o corpo. Às vezes a gente está doente emocionalmente e o nosso corpo começa a responder. Porque a gente ainda está procurando respostas para aquilo que Deus está falando. Se arrepende e eu te curo. É simples. E a gente também murmura menos. Porque quando a gente tem responsabilidade em tudo que a gente faz. Porque se a gente está num serviço e o nosso amigo errou, e a gente tem que refazer, a gente fala, se tivesse prestado atenção, se tivesse feito. A gente começa a falar um monte de coisa. Mas quando eu errei, eu ponho minha viola no saco e vou arrumar. Porque o erro é meu. Então eu não murmuro. Então eu vou lá e faço. Aqui na igreja também. Às vezes a gente fala assim, nossa, poderia ter ajudado mais, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, mas deixa eu fazer, né? Eu estou aqui, eu sou servo, eu vou fazer. Eu não murmuro. É difícil a gente pensar assim? Quando a gente está, é difícil, mas a gente tem que trabalhar. Tudo na nossa vida a gente precisa praticar. As pessoas que murmuram muito, que criticam muito. O pastor uma vez fez uma pregação falando sobre a psicologia, e ele falou que todos nós temos uma âncora. Todos. A gente precisa saber qual é a nossa âncora. Tem gente que é muito crítico, tem gente que é muito preguiçoso,
Enfim, cada um tem uma âncora. O que é essa âncora? Aquilo que te leva para baixo. O que nós precisamos como cristão? Reconhecer qual é a minha âncora. Então, se eu sou uma pessoa que eu critico muito, eu vou começar a praticar a não criticar mais. Se eu sou uma pessoa muito explosiva, eu vou praticar. A gente não vai conseguir isso do dia para a noite, até que isso seja considerado um hábito normal e a gente consiga fazer. Os erros, eles são inevitáveis, mas como as consequências virão e como Deus vai lidar com elas em nós, é o diferencial, a partir do nosso arrependimento. Eu queria que a Bia colocasse em Romanos 14, 12. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Quando nós estivermos diante de Deus, e Deus falar assim, o que você tem para me apresentar? E nós falarmos, eu não fiz porque o pastor Nelson não deixou. Eu não fiz porque a pastora Lu não falou comigo. E ele vai ouvir e vai falar assim, mas o que você fez? Eu não estou te perguntando o que ele fez. Eu quero que você preste conta de si. Não tem como a gente fugir disso. A gente não vai conseguir chegar diante de Deus e falar do outro. A gente só vai falar sobre nós. O que a gente fez perante aquela situação. Bia, coloque em Provérbios 22, 3, por favor. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Quando nós estamos na presença de Deus e nós erramos, o Espírito Santo nos incomoda. E aí a gente pede refúgio do Senhor. A gente pede provisão e Ele nos ajuda. Mas quando a gente está longe disso, a gente faz igual a palavra diz. A gente não busca ajuda, não busca melhoria pessoal e espiritual e a gente sofre as consequências. Muitas pessoas estão morrendo hoje por consequências, porque elas simplesmente não querem aceitar, ou não querem ser umas pessoas melhores, ou não querem estar na presença de Deus, ou não querem estar fazendo algo bom. As consequências, elas muitas vezes, elas nos levam à morte. Eu trabalho num hospital e quando a gente entra na UTI, 70% dos pacientes que estão ali em estados críticos são escolhas erradas. E a consequência é ali. E muitos jovens. Hoje os jovens, eles precisam fazer escolhas assertivas. Vocês que são jovens, têm mais tempo que a gente para fazer escolhas melhores. Para que vocês não tenham consequências ruins. Eu vou estar na presença do Senhor com 70 anos. Deus pode te dar a graça. Mas como você vai estar vivendo com 70 anos? Eu trabalhava numa casa de idoso e o pessoal falava, o idoso que você vai ser amanhã é o que você vive hoje. É a sua prática de vida, é as suas escolhas de alimentação, de coisas que você vai usar, de coisas que você vai fazer. E a mesma coisa com o Senhor. As consequências, a forma que você vive hoje é a consequência de você estar no reino amanhã. Amém? Que essa palavra sirva para que nós refletimos, é uma palavra de reflexão, para que nós possamos entender qual é o trabalhar individual de Deus a cada um de nós. Amém? As palmas louvam o Senhor, chamar o pastor.